SM Agora. Apoio Cultural, Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá! A Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB de Santa Maria foi empossada na última terça-feira. Nós vamos conversar sobre o assunto no SM Agora de hoje com o presidente e a vice-presidente da comissão, o Dr. Josimar Manuel dos Santos e a doutora Nara Lemos Bodinho. O Santa Maria Agora tem o apoio cultural de Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais e Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá, doutor Josimar. Olá, doutora Nara. Sejam bem-vindos. Olá, nós agradecemos ao convite. Nossas saudações a quem nos acompanha nesse programa, e é um enorme prazer estar aqui conversando contigo sobre a Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Subseção de Santa Maria. Doutora Nara. Boa tarde, também agradeço o convite e estamos aqui para divulgar a nossa comissão e para nos colocar à disposição da comunidade santamariense. É uma felicidade, uma grande conquista para a OAB de Santa Maria. Eu gostaria de saber dos senhores como é que surgiu a necessidade de criar essa comissão aqui em Santa Maria? Olha, a comissão ela nasce dessa vontade da OAB de contribuir para solucionar alguns problemas sociais. Então, a OAB sempre esteve comprometida com as demandas que a sociedade traz, os problemas que a sociedade tem. E a questão do racismo, ela também é muito presente em todas as sociedades. A nossa cidade de Santa Maria não está imune ao racismo. Então, a OAB, com a Comissão Especial da Igualdade Racial, ela vem então afirmar esse seu compromisso constitucional, né, de atuar no combate do racismo, inclusive dentro da própria instituição, né, valorizar também a advocacia negra de Santa Maria, né, e buscar contribuir e fortalecer essa luta contra o preconceito, contra a discriminação, né, e, sobretudo, promover a igualdade racial no âmbito do município de Santa Maria. Doutora Nara. É importante lembrar que a luta contra o racismo, ela é uma luta de todos nós. E sempre lembrar que na nossa sociedade que é estruturalmente racista, quem nasce branco, quem nasce com a pele branca, já é privilegiado. Então, a gente precisa sempre lembrar que para viver numa sociedade mais justa, igualitária, a gente precisa combater essas questões desconstruir todo esse preconceito, toda essa ideia que se cria, né? Se cria a partir de diferenças que todos nós somos diferentes. Sim. Nem mesmo os irmãos gêmeos são iguais. Então, a diferença, ela faz parte da nossa sociedade. A gente precisa viver com ele, porque nós somos diferentes, sim, mas não desiguais. Uma coisa não é a mesma coisa. Isso mesmo, diferentes, porém não desiguais.
O doutor Josimar falava a respeito da valorização da advocacia negra e eu lembrava agora de uma situação, para a gente entrar depois num assunto, né, de cotas, de ações afirmativas, do relato no Facebook, que muita gente já deve ter visto, de um médico negro que dizia que a paciente saiu da consulta, primeiro que ela questionava se ele ali de jaleco, estetoscópio, com o nome, né, bordado no jaleco, escrito doutor fulano de tal, médico, ele negro seria o médico mesmo? Seria de verdade? Ela sai da consulta, vai até a enfermeira e pergunta, aquele negro que está lá dentro, ele é médico de verdade? É um racismo tamanho de que as pessoas não acreditam que um negro possa galgar uma posição de destaque e não possa ter competência e excelência na profissão que ele estudou, que ele, né, usando da meritocracia, mas que ele teve mérito, que ele teve esforço para estar ali, de estar naquele lugar, doutor Josimar. Geralmente costumamos vincular o racismo e o preconceito às pessoas mais pobres, mas o racismo ele está presente em todas as profissões, nas instituições, né, advogados, juízes, promotores de justiça, jornalistas, eles não estão imunes ao preconceito e à discriminação racial. Então isso a gente tem que trazer à tona, a gente tem que evidenciar que, embora alguns consigam acesso mais fácil aos bens materiais, o racismo ele é um problema social. Enquanto advogado, eu também posso sofrer violações das minhas prerrogativas pelo fato de ser negro, assim como um médico, assim como um juiz, um promotor de justiça, né, e outros profissionais liberais. A condição, o fato de ser negro, muitas vezes, ele cria um descrédito. Ele cria um descrédito, ou seja, é um preconceito que ainda se está impregnado, né, no senso comum e que a gente precisa desconstruir. E como é que o cidadão pode fazer isso, né? Que medidas tomar? Né? Como é que a comissão pode ajudar nesse sentido, né, de um sofrimento de racismo, de discriminação? A quem recorrer? Como recorrer? Quando recorrer? Primeiro, denunciem os crimes, tanto o de injúria racial como o de racismo. Denunciem. Só para explicar, qual é a diferença entre injúria racial e racismo? O racismo é quando, por exemplo, vamos exemplificar para que as pessoas entendam. Digamos que alguém abriu um bar ou uma loja na nossa cidade e propaga, né, diz assim, aqui na minha loja eu não atendo e nem contrato negros. Isso é racismo. Injúria racial é quando alguém lhe diz assim, saia daqui sua negra, saia daqui seu negro, eu não gosto de você, e é direto. Por exemplo, a gente assiste muito isso. É pessoal. Nos estádios de futebol, né? Que a gente vê que os jogadores negros têm sido vítima de racismo. E é direcionado, é pessoal. Então é injúria racial. Qual é a diferença de pena aplicada para cada um deles? Eu agora realmente eu não me lembro. Mas são situações diferentes. Não são julgadas com o mesmo peso. Não, é a mesma coisa. Só que são tipificadas de forma diversa, né, no nosso ordenamento. O que acontece, na maioria das vezes, é que todos os casos, mesmo que a gente entenda como sendo de racismo, ele acaba caindo na injúria racial. O racismo, ele é um crime imprescritível e inafiançável. E a pena é de prisão
Né? Ela tem uma pena mais dura, tem uma pena mais rígida. O da injúria racial, ele muitas vezes ele tem uma pena mais branda. E a tendência hoje é que todos os ataques diretos, muitas vezes ostensivos, eles acabam indo para a injúria racial. Então há uma diferença sensível no entendimento, que para a vítima do racismo aquilo é racismo, mas muitas vezes para os outros isso pode ser injúria racial, ou seja, ofender a dignidade ou decoro de alguém, né, com base em atitudes, né, dizendo que aquela pessoa o negro, o negro ele tem mais probabilidade de ser um criminoso, um preconceito, chamar o indivíduo de macaco, por exemplo, seriam crimes que cairiam na injúria racial. É isso que a gente vem assistindo, né? E até para a gente perceber que não é uma questão econômica, né? Porque a gente sabe que isso é público notório, que por exemplo, os jogadores de futebol têm altos salários, né? São pessoas que têm vidas bastante confortáveis e ainda assim são vítimas de injúria racial ou de racismo em alguns momentos. Então a gente tem que pensar o que sobra para aquele cidadão que tem uma condição econômica bem inferior, né? A quem que ele vai recorrer? Então, por isso que precisa ser denunciado. Existe a Delegacia da Intolerância aqui em Santa Maria, que fica ali na General Neto, junto à Delegacia do Idoso, que trata, né, de vários desse tipo de delito. E nós da comissão estamos de portas abertas para que as pessoas nos procurem. Só isso que, é importante. Muito importante, nós não prestamos assessoria jurídica direta para a pessoa. A gente orienta e, se for o caso dela precisar constituir um advogado, a gente diz, olha, realmente o caso é de tu procurar um advogado da tua confiança para te representar em juízo ou defensoria pública, caso a pessoa não tenha condição de arcar com o custo dos honorários advocatícios. Mas o importante é não se calar frente ao preconceito e frente ao racismo, né? Essa é uma das preocupações que a Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB também terá. Ou seja, nós temos o interesse de fortalecer essa luta do combate ao racismo. Contem com a TV Santa Maria. Nós temos o interesse de estreitar relações com os movimentos sociais existentes na sociedade de Santa Maria. Meios de comunicação, com a mídia, com as universidades, com as associações, né? Inclusive com os órgãos públicos locais. Perfeito. Temos agora, em seguida será instalada o COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. É muito importante esse diálogo, né, com esses movimentos sociais, com os órgãos públicos, estreitar essas relações. Claro, dentro do coletiva, exatamente, para que haja um esforço, né, essa união de forças para que o racismo, para que o preconceito, para que as discriminações, elas sejam evidenciadas e haja um esforço conjunto para a conscientização dos males, né, disso tudo, e assim a gente tentar erradicá-los da nossa sociedade. É um grande desafio, mas nós temos essa preocupação. Força não vai faltar para 2020, não. A gente não vai resolver os problemas, mas a gente vai tentar minimizar, para que as pessoas entendam que a cor da pele não nos faz diferente de ninguém, nem melhor. Não, de jeito nenhum. Em 2019 a gente teve, infelizmente, casos muito tristes aqui em Santa Maria, né? Casos que a gente precisa evitar no futuro, né, de discriminação, de racismo, coisas que a gente
não deve permitir que aconteçam de novo? Qualquer espaço que seja, em universidade, em espaços públicos, em empresas, de jeito nenhum. É que nas universidades há alguns questionamentos com relação aos alunos cotistas, né? Eu prefiro chamar de reserva de vagas, por quê? Porque eu não sei se as pessoas se lembram, mas até acho que a década de 80, eu não vou afirmar que seja essa a década, havia aqui em Santa Maria a reserva de vagas, a chamada Lei do Boi. A Lei do Boi funcionava assim: os filhos de fazendeiros, de produtores rurais, eles tinham cota nos cursos do CCR, que é a zootecnia, agronomia, a medicina veterinária, ou seja, eles tinham um privilégio, eu chamo de privilégio porque a grande maioria daquelas pessoas que entravam por essas cotas, eram pessoas abastadas, porque não eram os filhos dos pequenos produtores que se beneficiavam. Não era agricultura familiar, era o filho dos grandes produtores que tinham tido todas as oportunidades na vida, as melhores escolas e concorriam pela cota, Lei do Boi. Então as pessoas precisam, e ninguém questionava, né? Essa cota não existe mais, né? Mas as cotas, a reserva de vagas para alunos negros e negras que existe, inclusive nas escolas, no CETISM e no Colégio Politécnico, aqui de Santa Maria, são muito importantes. Por quê? Porque a exclusão dos alunos já começa lá no fundamental. Isso que a gente precisa entender, não é privilégio. Tá? E além disso, dados que mostram que a maioria dos alunos das universidades do país são negros ou pardos também é um dado questionável, afinal de contas, pode ser a maioria que entra, mas conseguem se formar, conseguem concluir esse curso, né, doutor Gismar? Essa é uma grande preocupação que se tem. Há uma afirmação e, de fato, a última pesquisa do IBGE de 2018 demonstra que as universidades públicas, elas estão com maior percentual de estudantes negros, mas ainda há desigualdade lá no final, que poucos conseguem concluir o ensino superior. Então, a gente vive assim um processo de exclusão. Falta política de permanência, né? Sim, de assistência para isso. Exato, dentro das próprias instituições. Né? Um dado também preocupante é quando esses estudantes saem das universidades, de fato ocupam, exercem a função para a qual foi preparado, né? Muitas vezes estão em outras funções completamente diferentes da sua formação e com salários, né, sempre inferiores em relação aos indivíduos, né, que estão naquela mesma situação, inclusive até numa mesma empresa, na mesma função, né, indivíduos brancos. E as mulheres negras sofrem dois preconceitos, por serem mulheres e por serem negras. Há um cenário desfavorável também, não só em termos de distribuição de renda, mas também em relação ao trabalho. Quando se vive um momento de crise, as pessoas negras, elas são as mais afetadas. Né? Há um alto índice de pessoas negras que estão desocupadas, a questão da subutilização do trabalho, né? Um percentual muito baixo de vínculos formais de emprego, a questão da violência, né? O índice de pessoas negras vítimas de violência é maior, inclusive têm a maior probabilidade de serem assassinadas, serem vítimas de homicídio, tanto por particulares quanto por agentes de Estado. Em termos de moradia, as pessoas negras, né, elas moram em situações, né, mais precárias, sem acesso a serviços básicos. Então tem todo um histórico
desfavorável em relação às pessoas negras e que, queira-se ou não, se tu for analisar pelo prisma do racismo, ela tem uma conexão direta. Então o racismo, ele não é somente, que a gente tem que perceber, não é somente aquele racismo individual do âmbito das relações interpessoais. O racismo, ele também está institucionalizado. O racismo, ele está sobretudo estruturado, ou seja, o racismo é estrutural, que dentro da economia, dentro da política, dentro da cultura, isso se dissemina, né, e se perpetua o racismo dentro das instituições. Como uma sociedade, ela tem o racismo, por exemplo, impregnado na sua base, o que acontece? A tendência é a instituição também ter processos e procedimentos racistas, porque dentro das instituições estão quem? Estão indivíduos que procuram propagar o racismo inerente, né, à própria estrutura social que já está convencionada. Eu agradeço demais a participação dos senhores no Santa Maria Agora de hoje. Desejo sucesso à comissão, que venham muitos trabalhos, muitas ações. Contem com a TV Santa Maria, né, na divulgação dessas boas notícias, dessas boas ações em 2020, que a gente possa estabelecer uma parceria bonita, frutífera, sobretudo combatendo o racismo e promovendo a igualdade racial. Contem conosco. Nós mais uma vez agradecemos o convite e nos colocamos à disposição da sociedade santamariense, na OAB Subseção de Santa Maria. A Comissão Especial da Igualdade Racial está disposta a estreitar relações com movimentos sociais, com órgãos públicos e fortalecer a luta no combate ao racismo. Nós temos um e-mail, né, ceir@sma.oab.org.br. Nos procurem e a gente estará dispostos a ouvi-los e orientá-los, né, e em todas as demandas que surgirem até nós. E também a nossa preocupação é combater e contribuir para que o racismo, o preconceito e qualquer outra forma de discriminação, seja por cor, por religião, nacionalidade, nós estamos dispostos, né, a atuar juntamente para que todas essas questões elas sejam modificadas. Eu agradeço o convite e vou deixar aqui com uma frase de uma mulher maravilhosa, uma mulher negra, não é brasileira, mas fez muito por todas as mulheres negras, que se chama Angela Davis, uma norte-americana, e ela diz que não é preciso só não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Perfeito. Encerramos muito bem a entrevista de hoje. Eu agradeço a sua companhia no Santa Maria Agora. Acompanhe toda a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Televisão Santa Maria, e também no nosso canal no YouTube, TV Santa Maria, _SM Produtora. Você acompanha todos os canais, aliás, todos os programas da nossa grade de programação. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural, Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional.